Ok, comecei a gravação, agora eu vou fazer a chamada para pedir a concordância de vocês, tá bom? Vou fazer a chamada, aí vocês só dizem quem concorda, se quiser dizer o nome também, mas se dizer concorda, pela voz já vai, tá bom? Alexandro, Concordo. Eliakim, Concordo. Fabrícia, Concordo. Júlio César, Concordo, professor. Calil, Concordo. Leandro, Concordo. Mariana, Concordo. Matheus, Matheus? Vou pular. Pedro Henrique, Concordo. Vinícius. Concordo. Pronto, só faltou o Matheus. O que é que está acontecendo com o Matheus? Alô, alô, alô. Alô, alô. Pode Alô. Alô, não, eu concordo. Concordo, é porque eu tava deixando o microfone. Não é hora, não. Mas tá certo. Vamos lá. Como é a primeira reunião, tá? Para a questão da elaboração do relatório, aí eu vou direcionar mais para o pessoal que está terminando, que está no último período, tá? Ou mesmo que está no terceiro, que vai fazer o relatório de prática profissional. Mas aí já pode servir para adiantar para quem ainda não está na hora de fazer a prática, mas que vai precisar no futuro, tá certo? Não dá para terminar tudo hoje, tá? É a primeira reunião, então eu vou falar de forma geral só do que é um relatório técnico, tá? O que é um relatório técnico e o que é um relatório de prática profissional. E vou explicar a norma, falar rapidamente da norma, e a gente vai discutir um modelinho rápido, tá? Um modelo rápido de relatório. Aí hoje não vai dar para a gente entrar nos detalhes, por exemplo, de explicar como é que faz um resumo, de explicar como é que faz uma introdução, explicar o que é justificativa, o que é metodologia, objetivo, então, embasamento teórico. A gente vai dizer que existem essas coisas, mas a gente não vai entrar em detalhe, vou dizer por cima o que é, mas a gente não vai entrar em detalhe no que é cada um, porque senão não daria tempo da gente terminar tudo isso hoje, tá bom? Então a gente vai fazer só um apanhado básico, mas já dá para deixar para vocês começar a construir alguma coisa, para não ficar parado, tá bom? Daqui que eu estou vendo, quem vai... O Samurai já terminou a prática profissional dele, inclusive, já defendeu e tudo. Então, ele está aqui só como auxiliar, pelo que eu estou vendo. Ou não, para matar o tempo. Mais Leandro, Mariana, Matheus, Pedro Henrique e só Vinícius também, né? Vinícius está no quarto ou no terceiro? Vinícius, tu já vai começar a fazer o relatório agora? Estou no terceiro período já, professor. Então já dá para começar a fazer o relatório também. Falta a Thalita, mas aí ela pode assistir a gravação depois, tá? Já que vai ficar gravado, é só ela entrar de novo e assistir através do Microsoft Steam. É com o mesmo login e mesmo assim. Você consegue acessar através da próprio link da reunião, tá? Lá nas equipes. Aí ela pode assistir a gravação depois, sem problema. Tá Certo. bom? Vou mandar para ela. Podemos começar então. Pronto, eu vou começar a compartilhar aqui alguns conceitos, tá bom? Quem rege tudo que a gente tem sobre relatório é uma danadinha chamada ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, tá? E ela emite as chamadas NBR. NBR significa Norma Brasileira Regulamentadora, tá bom? Então, só repetindo para ficar bem claro, a ABNT é uma Associação Brasileira de Normas Técnicas, tá? É uma autarquia e ela trabalha sem fins lucrativos e ela emite normas. Ela não trabalha só com norma de trabalho, mas também ela faz norma para tudo, para construção de brinquedos, junto com o Inmetro, entendeu? Ela estabelece a norma e o Inmetro verifica e faz a averiguação. Mas a gente conhece mais ela na elaboração de trabalhos acadêmicos.
Eu vou depois, como parte do treinamento do Elixo, mais para frente, a gente vai ter ainda estou preparando, a gente vai ter um treinamento sobre elaboração de trabalhos acadêmicos. Aí essa parte de elaboração e formatação de trabalhos acadêmicos vai ser para todo mundo, tá? Algumas pessoas já viram, quem já teve aula comigo já viu. Aí não vai precisar participar, mas quem quiser participar de novo, não tem problema, até para ajudar. Tá bom? Então, a Associação Brasileira de Normas Técnicas, e elas emitem as normas brasileiras regulamentadoras. A nível mundial, quem regulamenta mais essa parte é a ISO, tá? Então, você tem a ISO, que emite ISO 9000, ISO 14000, e você tem a I3E, que é IEEE, que emite normas para a parte de eletrônica e eletricidade, essas coisas, e cada um tem um número, tá? Como você tem a ISO 2000, a ISO 2001, a ISO 9000, a ISO 14000, a gente tem a NBR 10719, tá? 10.719. Essa é a terceira edição e ela foi lançada em 2011. Ela é lançada a cada 10 anos, então provavelmente o ano que vem ela vai ser revista. Já deve estar sendo revista para ser publicada no ano que vem a quarta edição, né? A quarta edição dessa norma. Mas, por enquanto, a norma eu fiz uma pesquisa rápida aqui antes, exatamente para ver se já tinha alguma perspectiva, mas não. A que está valendo ainda é essa de 2011, tá? E passou a valer a partir de julho de 2011. Vamos lá. O que é que ela trata, a norma? Ela trata sobre informação e documentação, sobre relatórios técnicos e ou científicos, tá? E ela trata da forma de apresentação, ou seja, como deve ser apresentado esse relatório. Essa informação e documentação é uma categoria de normas, tá? Então, dentro das normas da ABNT, existe uma categoria chamada informação e documentação. Dentro dessa categoria, existe uma de relatórios técnicos e ou científicos. Que pode ser um relatório meramente técnico, pode ser um relatório técnico e científico, e pode ser só científico. E trata da forma de apresentação desse relatório. Não se preocupe que a gente não vai perder muito tempo com isso aqui, não. Depois, se vocês quiserem, é só procurar no velho Google, tá? A norma pelo número, e vocês conseguem baixar ilegalmente, né? Bota a BNT e bota um espaço em PDF, dizem que você consegue baixar. O normal é você procurar uma biblioteca e ter acesso, porque ela não é gratuita, tá? Disponível na internet, ela é paga. Então, se você não puder comprar, você pode procurar a biblioteca. Vamos lá, tá um pouquinho lento aqui. A qualquer momento que vocês tiverem alguma dúvida, é só perguntar, tá? Que aí eu dou uma pausa, para não ficar muito cansativo. Aqui é o sumário dela, tá? O sumário da norma, tá? Inclusive, interessante que o sumário, ele está errado. E, pela norma, esse sumário aqui deveria ser centralizado. Ele trata do escopo, né, que é a abrangência da norma. Ele trata de referência normativa, ou seja, a referência de outras normas que pode se aplicar a isso aqui. Aí vem um pouquinho falando sobre termos e definições, tipo um glossário, tá? O que nos interessa aqui para esse treinamento é essa parte aqui, ó. O capítulo 4, tá? Que trata da estrutura, que é o que a gente começou a fazer e Samurai já andou definindo, dando uma geralzinha para vocês aí sobre o começo da estrutura, tá bom? Então a gente vai dar uma olhada nessa parte de estrutura. O item 5º, o capítulo 5, ele fala sobre a parte de formatação, a parte de paginação, que o Samurai também já falou um pouco, sobre numeração progressiva, e tudo vai. Isso aqui é bom vocês darem uma lida lá, tá? Mas normalmente eu não trabalho isso aqui através da norma, eu trabalho através do modelo para essa parte aqui, tá? O modelo vai dizer o formato, que eu acho, para não ficar tão cansativo. Mas se vocês quiserem, pode ir lá ler na norma, tá bom? Quem gosta mais de ler. Tá bom? Então, eu já vou pular logo para o capítulo 4. Vou falar rapidamente do escopo, tá? E vou pular para o capítulo 4, tá bom? Vou falar um pouquinho de referência normativa também, mostrando algumas outras normas, tá? Vamos lá para o escopo.
bicho está lento. Fica lento quando a pessoa está... É fácil. Desculpa. Dá para ler aí, dá? Bem quem está no celular? Dá sim. Beleza. Dá então. pra mim. Massa. Ó, aí aqui o escopo ele diz, essa norma ela especifica os princípios gerais para elaboração e apresentação do relatório. Essa apresentação que ele fala aqui não é a apresentação oral lá, tá? Ele fala apresentação, é a forma de você apresentar ela formatada, tá? Ela impressa ou em PDF, no caso. Então, essa apresentação é a forma de você apresentar o trabalho e não entregar o trabalho, não apresentar oralmente. Elaboração e apresentação de relatório técnico e ou científico. Aí ele diz, conquanto não seja objetivo dessa norma, ou seja, algumas coisas, apesar de não ser objetivo dessa norma, como relatórios administrativos, relatórios de atividades, entre outros, é opcional a sua aplicação, tá bom? Quando oportuna. Nesse caso, o documento deve sujeitar-se, tanto quanto possível, ao disposto nessa norma. Ela é para relatório técnico-científico, mas alguns relatórios administrativos e relatórios de atividades, dependendo da instituição e de quem está exigindo o relatório, a pessoa pode cobrar que você utilize essa norma, tá bom? No caso, por exemplo, nas minhas aulas, eu cobro que o relatório de atividades seja baseado na ABNT, já preparando os alunos para, na hora de fazer a apresentação do RCC, né? Que é o que a gente está começando a trabalhar aqui. Uma coisa interessante que vocês têm que saber é que essa referência, essa norma aqui, ela não dá conta de tudo, tá? Ela fala só sobre o relatório em si. Existem normas para outras partes do relatório, por exemplo. Por isso que eu disse que vai ficar para a gente ver isso depois. Existe uma norma, por exemplo, a NBR 10.6023, que ela trata só explicando como é que se faz referência. Então, essa norma aqui não trabalha dizendo como é que se faz referência. Você tem que ter outra norma dizendo como é que faz. Por isso que eu trabalho muito com modelo, em vez de trabalhar com várias normas diferentes. Existe uma norma, a 6024, que diz só sobre numeração progressiva, ou seja, como é que você deve numerar os capítulos do documento escrito. Existe uma norma só para trabalhar sobre sumário, existe uma só para dizer como é que se faz o resumo, tá? Que é a 6028. Aí existe uma só dizendo como é que se faz o índice, que é diferente do sumário, tá? Não confundir índice com sumário. Citações em documentos, existe uma norma só dizendo como é que você deve fazer as citações. E outras coisas mais que a gente não vai trabalhar aqui. Existe uma norma só dizendo como você deve fazer uma lombada, tá bom? Para quem não sabe o que é lombada, não é aquela lombada de carro não, tá? Por exemplo, no livro, é aquela parte lateral do livro. Quando você coloca o livro na estante, você só consegue ver a lombada dos livros. Então, aquela parte ali é a lombada. Existe uma norma só dizendo o que é que você deve colocar naquela parte da lombada, tá bom? O relatório de vocês não vai ter lombada, então nem se preocupe com isso, tá bom? Aí aqui ele vai dizendo o que alguns termos que serão usados aqui, né? É tipo um sumário, um glossário. Ele vai dizendo a abreviatura, o agradecimento, que é opcional no caso de vocês, mas vocês podem colocar, tá? Anexos e apêndices são opcionais também. Aí falando sobre o autor, classificação de segurança, capa e por aí vai. A gente vai pular essa parte, depois vocês podem dar uma olhada, se tiver dúvida, vocês podem perguntar na próxima reunião, tá bom? E vamos passar direto para a estrutura, tá bom? Capítulo 4, estrutura. Aí aqui na parte da estrutura, é interessante você saber que ele é dividido em 3 partes, tá? E a parte interna é dividida em 3 elementos. Vamos lá. A estrutura, a parte externa é dividida em ela é dividida em 2 partes, a estrutura, tá? Parte externa e parte interna, tá bom? A parte externa compõe a capa e a lombada, tá certo? A capa ela é opcional na norma, mas o IFRN exige a capa, então para que ela passe a ser obrigatória, tá? A lombada
ela é opcional, e como o trabalho de vocês vai ser só virtual, né, a gente não vai precisar imprimir, vai ser tudo jogado de forma eletrônica, então a lombada não existe mais, tá? E a parte interna? E a parte interna, ela é dividida em 3 elementos, tá bom? É importante você saber isso, porque na hora que você vai numerar, e na hora que você vai numerar os capítulos, você tem que entender a que parte do trabalho se refere o seu texto para saber como é que você deve trabalhar com ele. A gente vai perceber isso daqui mais para frente, tá bom? Ele é dividido em elementos pré-textuais, tá? Elementos textuais e elementos pós-textuais, tá bom? Ou seja, o texto propriamente dito, que é a parte do seu trabalho, é essa parte textual aqui. O resto são elementos de informação, informativos, mas não são elementos que compõem o seu trabalho em si. Os elementos pré-textuais, tá bom? Apesar de ter um bocado aqui, na verdade, obrigatório mesmo só são 4, tá bom? Você tem folha de rosto, a capa lá fora é obrigatória, você tem a folha de rosto, que é obrigatório, aí errata é opcional. Errata ninguém usa mais. Errata era quando, por exemplo, você imprimia vários trabalhos e tinha um erro, você achava um erro. Aí você não ia imprimir tudo de novo, você imprimia só um errata e colocava no começo lá, colada ou grampeada no trabalho, para dizer, na página tal, onde se lê isso, leia-se isso. Aí, agradecimentos é opcional, aí o que é obrigatório aqui? O resumo, a folha de rosto, o resumo, na língua vernácula, tá? A língua vernácula é a língua que se fala normalmente onde você mora, tá? Aí, lista de ilustrações opcionais, lista de tabela, lista de abreviaturas, lista de símbolo, todas essas listas são opcionais, tá? E o que vale mesmo é o sumário. Então, aqui você vai ter 4 coisas, né? A capa, lá fora, como parte externa, aí folha de rosto, resumo e sumário. Antes do seu texto, você vai ter essas 4 coisas, tá bom? Elemento textual, aí você vai ter a parte de introdução, é obrigatória, desenvolvimento e considerações finais. Uma coisa que muita gente confunde é colocar o nome desenvolvimento, tá? Não é necessário você colocar um capítulo chamado desenvolvimento, não. Essa parte de desenvolvimento significa que você vai colocar quantos capítulos forem necessários para poder você dar conta do conteúdo que você quer passar, tá bom? No nosso caso aqui, como a gente está trabalhando com um projeto de extensão, além da introdução, a gente vai ter a parte de metodologia, embasamento teórico e relatório descritivo. Então, a gente vai ter esse nosso desenvolvimento, ele vai se dividir em 3, tá bom? E a introdução também vai se dividir em 3, porque dentro da introdução você vai ter a justificativa, além da introdução, dentro dela você vai ter a justificativa e os objetivos, que no caso ficam dentro da introdução. O método que eu uso. Você pode colocar eles fora também como capítulo do desenvolvimento, mas eu não considero a justificativa e a metodologia como parte do desenvolvimento. Eu considero eles como parte da introdução. Tá? Algumas pessoas consideram como parte do desenvolvimento. Se vocês quiserem acharem também, discordarem de mim, não tem problema. Eu não gosto de obrigar demais as pessoas, não, tá bom? Aí o que acontece? Todas as páginas que vêm antes do elemento textual não recebem numeração, e nem os capítulos recebem numeração. Então, nada aqui antes da parte textual, ela é numerada, tá? Nem é numerada a página onde ela está, e nem é numerada os capítulos. Então, o resumo vem escrito lá, resumo. O sumário vem escrito sumário, mas sem numeração. Você só numera a parte textual, tá? Tanto a parte de numeração de capítulo, como a parte de numeração de página, você só numera a parte textual. Isso é importante você saber, porque é para poder não ter problema, tá? Depois eu vou explicar mais para frente o que é que consta em cada uma dessas coisas. Hoje a gente não vai ter muito tempo, senão a gente ficaria até muito tarde aqui. Depois até vou sondar com vocês até que hora a gente vai ficar nessa reunião, tá bom? Elementos pós-textuais, tá? Obrigatório mesmo, só referência, tá? Obrigatório mesmo, só referência. Pela norma, tá bom? Mas se você quiser, você pode colocar um glossário, explicando alguns termos que as pessoas podem, o pessoal que vai ler o seu relatório pode não entender. O apêndice e anexo. Depois eu explico direitinho a diferença entre apêndice e anexo mais para frente, tá bom? Um índice. Aí é o que difere de sumário. Sumário é uma lista de capítulos.
índice é uma lista de conteúdo, tá? Então, por exemplo, no índice você pode ter parte de vários capítulos que não são numerados. Então, índice, e normalmente o índice ele não é por ordem de apresentação, o índice ele é por ordem alfabética. E depois índice é opcional, ninguém vai fazer mesmo, mas se vocês forem fazer, aí eu explico como é que faz sem problema. E um formulário de identificação. Esse formulário de identificação, antigamente, eu cobrava ele, tá? Mas aí eu passei a colocar a identificação, como o Samurai já mostrou, dentro da folha de rosto, então ele virou opcional. Aí tem uma coisa que eu vou pedir para vocês colocarem como anexo, que é a lista de frequência. A lista de frequência que vocês estão assinando durante o projeto, tá? Inclusive, agora que vocês estão trabalhando de forma remota, vocês podem fazer uma lista de frequência virtual, tá? E depois, quando chegar lá, a gente passa para o papel. Tá bom? Então, vocês podem anotar. Cria uma lista virtual. Pode pegar até o modelo lá do Dropbox, da lista de frequência. Aí vocês podem colocar, tal dia eu fiz isso e isso. Então, você pode... Obviamente, eu não vou pedir só que vocês assinem, né? Você vai ter que colocar a data e colocar o que fez. Aí, depois, a gente vai medir quantas horas esse trabalho dá, tá? Quantas horas vocês levaram para fazer e tudo. Então, eu vou pedir, como anexo, eu vou pedir a lista de frequência, tá? Ok? Alguma dúvida sobre essa parte da estrutura? Eu vou aceitar como não. Não. Só alguém diz aí que tá Não. meu... Pronto, Não, beleza. nenhuma Então. dúvida. Mas que bom que vocês entenderam. Fico feliz, então, tá bom? Aí, a partir se a gente for seguir nessa norma aqui, Nenhuma dúvida. aí ela... Valeu, boy, parece que tá dormindo. Aí, a partir daqui, ó, depois da estrutura, ele vai explicando o que é cada coisa, tá? O que é a capa, o que é a primeira capa, o que é a segunda, terceira capa, se tiver, lombada. Aí ele vai explicando aqui o que é anverso e o que é verso, né? E por aí vai. Então, eu não vou perder, assim, muito tempo explicando aqui, ó. Ele explica o que vem no anverso, o que vem no verso, vai explicando o que é errado tudo, tá bom? É aquele que eu falei para você, ó. Na errata você vem assim, ó. Onde se lê isso, leia-se assim. Agradecimento, ele vai explicando o que é opcional, tá bom? Então, não vamos perder tanto tempo com isso, não, tá bom? Vamos voltar aqui para o modelo, tá? Aí, o que acontece? Para a questão de trabalhar com vocês, eu fiz um modelo. O modelo de extensão não está pronto ainda, tá? Eu vou agora que eu tenho um pouquinho de tempo, a gente vai trabalhar um pouquinho eu vou trabalhar um pouquinho nesse modelo de extensão. Aí, eu tenho um modelo de estágio. Eu vou apresentar para vocês aqui o modelo de estágio. E eu vou colocar esse modelo de estágio aqui no Teams, para vocês darem uma olhada. E é com ele que a gente vai trabalhar, tá bom? De estágio, por enquanto. Mas depois que eu tiver terminado o modelo de extensão, aí eu passo para vocês. É um modelo de projeto, tá? Ó, eu preparei uma estruturazinha aqui, que eu vou deixar disponível. Eu não vou deixar a norma, porque eu não posso deixar a norma, porque a norma ela não é livre, tá? Ela é paga, então, como eu não comprei, aquilo ali escorregou e caiu no meu HD, não sei como, aí eu não posso deixar isso, mas vocês podem procurar a norma por conta de vocês, mas eu vou deixar essa estruturazinha aqui, tá? Ela está meio desatualizada, eu vou dar uma atualizada nela também antes de colocar. Que aqui eu explico mais ou menos, tá? Os elementos preliminares, ou elementos pré-textuais, também em alguns autores vocês vão encontrar como elementos preliminares, ó, capa, folha de rosto, resumo e sumário. Eu já marquei o que é obrigatório, né? Aí os elementos textuais, eu coloquei aqui, ó, introdução, desenvolvimento, aí não deve conter o nome desenvolvimento, mas sim quantos capítulos foram necessários para descrever as atividades, aí considerações finais, ou perspectiva futura, ou conclusão, ou recomendações, tudo isso pode ter dentro aí pode eliminar referência, folha de assinatura eu já tirei, então eu vou atualizar, e anexo. Então, o que eu vou colocar lá para vocês disponível aqui no Teams é isso aqui, tá bom?
Esse aqui, quando eu atualizar ele. Por isso que eu não vou colocar agora. Para a próxima reunião já está com ele pronto. E o modelo que eu vou colocar é o modelo de RCC. Deixa eu só organizar, achar ele aqui, está um pouco lento. Enquanto isso, vocês ficam aí com a florzinha bonitinha. Enquanto eu estou procurando aqui, até que hora você marcou a reunião, Fabi, ou alguém? Até que hora está marcada, para eu saber, para ter uma ideia? Fabi Eu acho que tá saiu. até 9 horas. Oi? Acho que tá até 9 da noite. Tá bem pertinho. E vocês, até 9 mesmo? Rapaz, se você fizer hora uma dá pausa certo. aqui pra ir pegar minha janta. Oi? Eu não entendi o que ele falou, cara. Se tiver uma pausa, ele disse. Ah, de que hora, Paulo? Foi? Não, ele disse pra pegar a janta dele. Se tivesse a pausa pra pegar a janta dele. Mas de que hora a pausa, meu filho? Ah, quando você tiver tempo aí. Entendi. Então, vá lá buscar sua janta enquanto eu estou organizando aqui. Quando voltar, avise. Então, beleza. Peraí que eu vou fazer isso também. Fazer o quê? Eles vão buscar a janta. Ah, sim. Eu saí porque o Gustavo estava com dificuldade de entrar. Aí eu Ela desligou o microfone, tá falando sozinha. Ai, meu Deus, foi sem querer. Eu saí porque o Gustavo estava com dificuldade de entrar. Aí eu fui adicionar ele de forma isolada, que eu nem sabia que tinha como. Mas acho que vai dar certo agora. A reunião vai ser até as 9 horas, né? Até a hora que vocês quiserem, desde que não passe de 9h30, tá? Voltei. No caso, quem Apareceu. voltou foi Samurai, né? Falta Matheus. Voltei. Eu tô com dois ligados aqui, aí dá um eco danado. Pronto, já desligou. Ok, então podemos continuar, né? Pode ir. Pode. Até que hora? 9 horas. Quem falou?
Ele aqui. Ah, tu não conta não. Tu tá aqui com café com leite. Só conta o pessoal que tá para terminar o TCC, rapaz. Tá bom. Você quer saber ainda a hora? É claro que eu quero. Sei lá, até 9h30. Não sei, tem que ver com o povo aí, o povo não fala. Tá, vai ficar até 9h30. 9h20, mais ou menos. Não vamos extrapolar também, não. Vamos comendo aí devagarzinho. Beleza. Vamos lá. Aquele sim, aqui o modelo, eu vou falar dele rapidamente, tá? Depois a gente vai entrar em detalhes mais para frente, não se preocupe com isso. Aí eu vou fazer um treinamento com vocês, mas o modelo é que eu vou disponibilizar. Aqui o Samurai já falou a questão das margens, né? Margem superior e esquerda 3 centímetros, que é onde você pode encadernar, entendeu? Você pode encadernar trabalho tanto por cima como pelo lado esquerdo. Então, essas partes onde você pode grampear ou encadernar é a parte que pede uma margem maior, tá? De 3 centímetros. E a margem inferior e direita, que é a parte que não tem encadernação, a não ser que você seja japonês e esteja fazendo mangá, você tem 2 centímetros, tá bom? 2 centímetros. Os elementos que o Samurai já falou, que é a questão das 4 coisas que tem na capa, né? 4 elementos. O cabeçalho. Aí o cabeçalho ele vai do nome da instituição máximo até o local onde você está entregando o relatório, né? No caso, IFRN, Campo Santa Rosa Norte, coordenação de curso. No caso, o pessoal da eletrônica, coordenação do curso técnico eletrônico. O pessoal de manutenção, coordenação do técnico de manutenção de esporte informática. E no caso do pessoal do comércio, coordenação do curso técnico em comércio. E o pessoal do comércio que só tem um. Aí lá, o autor... Obrigada. Né? Sim, obrigado por citar, tá certo. Eu não escutei o que ela disse, mas acho que ela disse obrigado por me citar. Os elementos ele devem estar equidistantes na capa. Então, vocês percebam aí que há uma equidistância entre eles. Esse valor que eu coloquei aqui é aproximado, tá, em termos de centímetros. Depois a gente vai fazer um treinamento explicando como você formata isso, tanto no LibreOffice como no Google Docs, tá? Eu vou explicar nos dois como fazer essa formatação. Eu não vou explicar no outro porque eu não tenho dinheiro para comprar o outro. Se alguém comprar para mim, aí eu faço. Mas eu sei fazer no outro também. Aí o autor, então são 4 elementos. Número 4, tá? É importante aqui. Lembra-se lá que são 4 elementos pré-textuais, são 4 elementos textuais, né? E alguém riu, abre o microfone só para te zoar. 4 elementos: cabeçalho, autor, título do trabalho e local, tá? No caso, local e data, tá bom? Local e data. Eles devem estar equidistantes. Obviamente, se você tiver mais de um autor aqui, se o nome passar de uma linha aqui, se o título for maior do que uma linha, o que normalmente é, então, qualquer modificação nisso aqui, esses valores aqui, eles vão mudar. Então, esse valor não é absoluto, tá bom? Folha de rosto também são 4 coisas, tá? Na folha de rosto. Na folha de rosto você vai ter o autor, não tem cabeçalho, vai ter o autor, o título do trabalho, e vai ter a apresentação do trabalho. Isso aqui chama-se apresentação, tá? Essa parte da apresentação, ela tem que ter um recuo de 7 centímetros, tá? O entre linhas é simples, e nele você vai dizer onde foi apresentado o trabalho, é praticamente dizer para que serve o trabalho, tá? Para que serve. Então, é a apresentação. É um micro resumozinho, sem conteúdo, tá? É só dizendo, relatório apresentado à coordenação do curso técnico, tal, do campus tal, instituto tal, como requisito parcial para a obtenção de nota do diploma de técnico em eletrônica, comércio e manutenção. Sob orientação do professor fulano de tal, né? Aí aqui a data de aprovação. No caso, esse aqui, como é de estágio, ele não requer nota. O de vocês vai ter um espaçozinho aqui embaixo para nota,
como Samurai já projetou no dele, depois eu vou pedir para ele projetar de novo para quem chegou depois. Na reunião ele vai projetar o dele já formatado. Esse aqui é só o modelo que eu vou disponibilizar para vocês. Aí aqui autor e aqui o orientador. No caso, como eu sou o coordenador de manutenção e orientador, aí aqui o meu nome fica, para não ficar duas vezes, fica aqui embaixo. O pessoal que é do outro curso, no caso, vai ter que ter 3 carimbos aqui, tá? Um carimbo de autor, o carimbo de orientador e o carimbo do coordenador do curso, tá bom? E, no caso, data de novo. Aí vem o resumo. Basicamente, nesse aqui eu digo mais ou menos o que deve ter no resumo, nada mais que isso. Deve ter o objetivo do trabalho. Oi. Eu não sei com o pessoal, mas a minha tela ficou um pouco estranha. Oi, Bajão. O meu tá normal. Pergunta o povo pessoal, aí, pô. Aqui Pô. tá ok. Tá normal. Então Aqui vou, Tá normal. vou atualizar aqui. E tava tranquilo também. E aí, Matheus? Eu vi que ele tá pelo navegador. Show. Show? Show. Então pronto. Aí, uma coisa que você já pode pensar em escrever é o resumo. O resumo, o pessoal normalmente diz, eu não sei se já disseram para vocês, que o resumo é a última coisa que se faz no trabalho, tá? Já não é disseram bem pra assim. Pronto, não é bem assim. Na verdade, o resumo é a última coisa que você mexe, entendeu? É a última coisa que você mexe no trabalho. Depois que o seu trabalho estiver todo pronto, a última coisa que você mexe antes de entregar o trabalho é o resumo. Mas isso não significa que ele é a última coisa que você deve começar a fazer. Isso não existe, porque você vai atualizando ele de acordo com o seu trabalho. Seu trabalho vai crescendo, você vai removendo ou acrescentando alguma coisa. Aí você tem que ir lá no resumo e atualizar essa informação. Mas você pode começar a fazer o resumo sem problema, tá certo? Então, esqueça esse negócio de que o resumo é a última coisa que você faz. Ele é a última coisa que você mexe. Depois que você terminar o trabalho, a última coisa que você vai mexer, a última revisão, é o resumo. Tá bom? Tá aí, Samurai, para não me deixar mentir sozinho. Tá certo? Confere, Samurai? Pois é. Tá certo? Então, vocês, se quiserem, você já pode criar a estrutura do resumo. Obviamente, vai faltar algumas coisas que vocês vão acrescentando ao longo do decorrer do trabalho, mas você já pode pensar em começar a criar a estrutura do resumo. E o que deve ter na estrutura do resumo? Tem algumas coisas aqui que não vai mudar. Independente do que você vai fazer no seu trabalho, algumas coisas aqui não vão mudar. Como, por exemplo, o objetivo do documento, que é o objetivo do relatório. Qual é o objetivo do relatório? É você descrever a prática profissional realizada no projeto. Então, essa coisa não vai mudar. Você faça o que você fazer. Então, isso aí você já pode deixar escrito. A localização, que é onde você fez a prática profissional e onde você fez o curso, isso aí também não vai mudar. Então, você já pode deixar isso escrito. O período de realização, você já pode deixar o começo, né, e deixar o final em aberto, né, do período. Não precisa colocar a data, o dia, é só o mês, tá? Do mês tal, ano tal, até mês tal, ano tal. Aí você já pode deixar o início e deixar o final em aberto. A metodologia adotada também você já pode começar a escrever, porque a metodologia é sempre a mesma, né? Do trabalho, de tudo. Aí a lista de conteúdo é que vai mudar, né? Ao longo do seu trabalho. E a conclusãozinha, uma pequena conclusão no final do trabalho é que você também só vai fazer no final, ou seja, metade do resumo a 2/3 do resumo já dá para você fazer, tá certo? Aí aqui tem algumas informações que Samurai já passou, que tem que ser um único parágrafo, com alinhamento justificado, sem recuo de primeira linha, tá? Não deve exceder 500 palavras, e não deve entrar no assunto, tá? Você não deve começar a explicar nada, não. Não se define nada no resumo. Tem gente que faz uma introduçãozinha no resumo, um floreado, tá? Mas isso é desnecessário. Isso só vai cansar o leitor. O leitor, ele quer saber, o leitor, quando vai ler um resumo, ele só quer saber do que se trata seu trabalho. Ele não quer saber perfumaria literária, não, tá? Ele não quer saber o que você o que você sabe, não. Ele vai saber o que você sabe quando ele for ler o seu embasamento teórico ou o seu relatório descritivo. Tá certo? Aí, palavras-chave. Palavras-chave é como se você fosse fazer uma pesquisa no Google sobre o seu trabalho, então são o principal que você deve colocar. Então, uma coisa que você já pode começar é a escrever o resumo. Aí,
Vou dar uma passagem aqui bem rápida aqui, né? O sumário, a formatação deve estar mais ou menos parecida com esse aqui, ó. Centralizado, porque ele é um elemento pré-textual, então ele fica centralizado e não tem número. A introdução, aí aqui como é estágio, essa parte de dados gerais do estágio será substituída pela parte de metodologia, tá? E na introdução vai acrescentar justificativa e objetivo. Daqui a pouco a gente dá uma olhada no de Samurai, que é para ver como é que tá o dele, mais ou menos. Oi. O nosso não vai precisar colocar uma apresentação do Elixo, não? Ou algo do tipo? Isso fica na introdução e na justificativa, que fica dentro da introdução, entendeu? Você apresenta na justificativa. Faz parte da introdução. Aí vai ter um embasamento teórico. Algumas pessoas chamam de fundamentação teórica, outros chamam de embasamento teórico. Mas é a mesma coisa, tá? A base e fundação é a mesma coisa. Depende do que você achar melhor, tá? Aí o relatório descritivo, que no caso vai ser o relatório de atividades, aí vocês vão descrever as atividades de vocês. A estrutura é mais ou menos essa, com aquele acréscimo que eu falei para vocês. Vai vir metodologia, como o segundo capítulo, e na introdução vai entrar a parte justificativa e de objetivos, tá bom? A parte justificativa e de objetivo também você já pode começar a fazer, porque a parte justificativa, vocês vão falar sobre a relevância do problema, né, que é a questão do lixo eletrônico, do impacto ambiental, essas coisas, e também a parte de apresentação do Elixo, né, que também vocês podem pegar dados lá vocês podem pegar dados lá do Dropbox para começar a escrever. A embasamento teórico é uma coisa simples também, que já pode começar a fazer, só o relatório descritivo pode deixar mais para frente. Aí, considerações finais, depois eu explico, referência, depois eu explico como é que faz, tá bom? O restante eu não vou me ater muito a essa parte aqui, vocês podem ler quando eu colocar lá o modelo, eu vou dar uma atualizada nele e vou colocar lá, aí vocês podem ler e já começando a elaborar o de vocês, tá bom? Olha, leiam, tá? Se você quer fazer um bom relatório, eu não coloquei esse texto aqui de brincadeira, não tá só de brincadeira. Se vocês lerem, vocês vão ver que vocês vão entender tudinho, porque muitas dúvidas que eu vejo de muitos alunos que vêm me perguntar depois, se eles tivessem lido o modelo, eles não precisariam perguntar. Por exemplo, como é que se numera a parte de título, como é que você coloca a parte de formatação da fonte, o tamanho da fonte, tem tudo aqui. O recuo, tá vendo? O recuo de primeira linha, de 1,5, o entrelinhas de 1 linha e meia, o espaçamento entre o título e o parágrafo, aqui, ó, título, que é aquele primeiro, ele deve ser o parágrafo no mesmo capítulo, formatação, alinhamento esquerdo, sem recuo, tá? Fonte sóbria, como o bichinho falou, Arial, mas pode ser qualquer uma fonte que seja sóbria, tá? Não ser naquelas fontes góticas, tá? Não ser naquelas cursivas, pode ser qualquer fonte que você consiga ler sem problema, tá bom? A Arial é maior, então quem quer fazer mais páginas, normalmente a Arial é maior do que Times, tá? E maior do que Calibri. Ela ocupa mais espaço. Então, quando você quer ganhar páginas, você pode usar Arial, por isso que muita gente usa Arial. Times é menorzinho um pouquinho. Aqui tem explicando tudo, que eu vou passar e não vou perder. Quem falou? Eu vou tirar... Alguma dúvida até agora, pessoal? Alguém está online aí? Quem é a Eliane? Alguma dúvida até agora? Não, tudo tranquilo. Não, senhor. Deixa eu ver aqui. Muito bem, então. Então eu vou... O Samurai, tu tem como projetar o teu aí? Tem. Pronto, eu vou sair do meu aqui para projetar o teu. Porque a gente vai dar uma olhada nessa mesma coisa que eu mostrei no modelo, a gente vai dar uma olhada de novo no do Samurai aqui, tá certo? Ele vai passando e eu vou explicando direitinho. Depois a gente retoma essa parte aí. Um dia mais cedo, né? Porque de 8 horas realmente fica muito cansativo para ficar até tarde. Pode ser um dia que a gente comece de 7 horas. Tira esse teu... Tira esse painel lateral aí para ele ficar maior um pouquinho. Recua esse painel lateral. Pronto. Ó. Aí
Pronto, é a capa do samurai, como eu falei, né? O cabeçalho, vai passando aí samurai cabeçalho, o autor, título do relatório, viu que o dele tem 3 linhas, né? Aí, por isso que o espaçamento tem que ser diferente, localização. Esse aqui já é a folha de roteiro escaneada, ó. Aí tem uma parte da nota que não tinha no dele, ó, a nota. O tipo do trabalho de vocês vai ficar muito parecido com esse do dele, tá? Provavelmente igual. Aí, ó, autor, tudo assinado, vai descendo, aí vem a parte do resumo. Dá uma pausazinha no resumo aí para a gente localizar alguns elementos lá, tá? Ó, esse relatório tem como objetivo a descrição das atividades desenvolvidas no projeto de recondicionamento tal, manutenção de esporte informático, realizado no Laboratório 41, que era bom colocar aqui o nome do laboratório, que ele existe. O objetivo principal do projeto, ele já fala o objetivo do projeto também, tá? E aí falando das atividades, e no finalzinho lá ele faz uma lista de atividades, no finalzinho ele faz lá uma pequena conclusão, tá? Ó, a partir das práticas desenvolvidas no projeto, conseguir adquirir o melhor desempenho e tal, então ele consegue fazer uma pequena conclusãozinha. Alguns desses elementos você já pode escrever a partir de agora, porque você já sabe, tá? E aqui é a parte da palavra-chave, vai descendo. Ó, sumário, lista de figura é opcional, mas ele resolveu fazer, tudo bem, fica mais elegante, né, o relatório, pode descer. Sumário, aí vem, o sumário ele deve estar formatado do jeito que está formatado lá dentro, ó. Então aquilo que eu queria mostrar para vocês que é diferente daquele modelo que eu mostrei, ó, dentro da introdução você tem a parte de justificativa e objetivo, inclusive é objetivos, tá, não é objetivo geral, isso aí passou despercebido, viu, Samurai? Está escrito objetivo geral e tem vários objetivos. A professora reclamou disso aí? Não, que antes eu tinha deixado objetivos. Aí ela não tinha falado nada. Só que quando eu passei pro senhor, o senhor disse que era para botar objetivo geral. Aí eu mudei de novo. Objetivos, tá certo. Eu me lembro dessa parte não, mas foi erro minha, tá? E metodologia, que é o segundo capítulo. Aí o resto vai igual, né? Embasamento teórico, relatório descritivo, aí as tarefas que foram desenvolvidas, considerações finais, referências e anexos, tá bom? Vai lá para a parte já do relatório descritivo para a gente dar uma olhada rápida. Pode pular essa parte aí que depois a gente vê. Essa parte toda é embasamento teórico, ó, é relatório descritivo. Então, começa o relatório descritivo aqui, aí fala uma síntese da carga horária, do que foi feito. Vocês podem se basear num desses também. Tem algumas coisas aqui que passou, mas foi na correria. Aí aqui, ó, já começou a organização do documento e vai-se embora com alguns... Vai lá para a parte dos anexos, só para mostrar o que é que vai ter anexo. Sim, imagens só. Rapidamente as imagens, elas têm que ter mais ou menos um padrão, mesmo tamanho, mesma largura, tá? E se foi você que tirou, você coloca a autoria própria. Pode ir lá para as considerações finais. Pronto. Aí, considerações finais é uma coisa que também você já pode começar a escrever. É interessante porque é uma coisa que vocês vão poder modificar. É a segunda coisa, a penúltima coisa que vocês mexem no relatório, a última é o resumo, a penúltima são as considerações finais, tá? Mas também vocês já têm algumas coisas que vocês já podem escrever, tá certo? Porque nas considerações finais vocês devem falar sobre uma avaliação do trabalho que foi feito, também do curso de vocês, porque como é um relatório final de prática, vocês podem avaliar não só a prática, mas também o curso todo, porque é um relatório final de curso, né? Então, vocês podem falar sobre o curso, como foi o curso, você pode fazer alguma crítica, tá? Vocês podem fazer alguns elogios, você pode falar de uma perspectiva futura e agora para frente, entendeu? Vocês podem dar uma opinião pessoal sobre o curso, uma opinião pessoal sobre o projeto, a prática profissional. Então, algumas coisas vocês, como já estão no outro período, já dá para vocês começar a escrever as considerações finais também. O importante é ter essa estrutura já para começar a fazer. Desce aí para as referências. Ó, aí nas referências você tem que ter essa formatação aí, é em ordem alfabética, tá? As referências. E você vai ter aí, ó, quando você for citar o projeto, é importante essa daqui, tá? Marca aí a parte que está o meu nome fofinho aí. Ó, quando vocês pegar algum documento do SWAP, do projeto, aí vocês vão citar assim, tá? Ó, Ailton Torres Câmara, projeto de reciclagem, acesso em tal dia, documento interno do via SWAP, tá bom? Aí o resto fica tudo em ordem alfabética e desse formato aqui. Mais para frente a gente trabalha direitinho as dúvidas desse negócio. Vai lá só para mostrar os anexos. No caso aqui a ata de defesa, né?
com a nota já fofinha, bonitinha. Tem que melhorar isso aí, né? Porque tirar 90 não é. Aí é o certificado de participação do projeto. Passou, apesar de ter 325 horas, mas tem as horas também do certificado de participação do CSEC de 20 horas, né? Aí inteira as 340 que ele precisa. E aí os relatórios as fichas de presença. Tá certo? Dúvidas? Dúvida, pessoal? Não. Pronto. Então já dá para a gente começar, né? A escrever alguma coisa. Quem vai terminar, Sim. né? Ok. Na próxima, a gente vai trabalhar alguns itens desses mais especificamente, tá? Vai trabalhar um pouquinho no resumo, trabalhar um pouquinho na introdução e eu vou marcar uma de formatação de trabalhos. Veja o melhor dia para vocês para ver para eu falar da formatação do trabalho, tá? Essa parte de formatação. Para a semana que vem. Escolha um dia. A preferência para mim é que seja à noite, porque de tarde tem muita reunião que muda de dia, tá? Ó, na segunda-feira eu tenho reunião de grupo, na terça-feira eu tenho reunião de coordenadores, na quarta-feira tem reunião pedagógica, na quinta-feira tem reunião do Elixo, eu só tenho a sexta-feira sem reunião. Isso fora outras reuniões que marca, sabe? De comissão da semente, comissão de várias coisas. Então, eu tenho várias reuniões durante o dia. O ideal é que esse treinamento seja feito à noite, se der para vocês. Agora, o ideal é que seja um pouco mais cedo, tipo 7, 7h30, para poder a gente passar um tempo melhor. Como hoje foi só a introdução, então a gente consegue terminar cedo, mas na próxima vai ser um pouco mais prático, então o ideal é que tenha um pouquinho mais de tempo, tá bom? Ok? Beleza. Então, Ok. pronto. Ok. Então, se ninguém tem mais dúvida, vou parar a gravação e até a próxima, tá bom? Vejo vocês depois. Bom final de semana. Valeu. E fiquem em casa. Valeu. Falou. Tchau, tchau. Falou, professor. Boa noite. Pessoas que tinham seu trabalho, conseguiam prover a subsistência e houve uma parada súbita dessas pessoas, a renda delas